Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Vivian Koski e vocês estão no canal de Oncologia para Pacientes. O tema de hoje é: qual a grande importância dos exames de check-up? Será que existe um exame de check-up oncológico adequado? Por que vocês têm medo quando fala check-up oncológico? Vou explicar para vocês o que é isso, por que é importante e vou contar a minha experiência nesse check-up oncológico. Vamos desmistificar um pouco esse assunto aqui para vocês. Primeiro, para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista aqui em São Paulo, desde 2013, especialista no tratamento do câncer. O vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que são exames de check-up e a gente tem medo quando fala check-up oncológico. Eu vou começar contando uma história minha, pessoal, né? Eu tenho 42 anos, né? Estou gravando esse vídeo aqui em fevereiro de 2024. E hoje o protocolo de colonoscopia para todas as pessoas, né, que deve ser feita a colonoscopia como exame de rotina, de rastreamento, exame de check-up, de prevenção, a partir dos 45 anos. Mas como a gente está tendo aí cada vez mais câncer de intestino em jovens, né, pessoas com menos de 50 anos, eu resolvi antecipar aí meu exame de colonoscopia. E quando eu estava lá no hospital, me passou pela mente assim, gente, eu vou fazer um vídeo daqui falando check-up oncológico. Mas aí eu percebi que essa palavra check-up oncológico assusta, né? Porque todo mundo tem medo de fazer um check-up e descobrir que tem um câncer. Infelizmente, nem todas as doenças a gente tem exames de rastreamento e existem doenças silenciosas, como por exemplo, câncer de pulmão em pessoas não tabagistas que nunca fumaram, câncer de pâncreas, câncer de ovário, entre outros, que não existe hoje um exame de rastreamento. Por isso que é adequado esse check-up, que nós chamamos de check-up oncológico. Uma orientação a partir de acordo com a idade, com os fatores de risco e também com a história familiar. Então, começando com esse exame que eu fiz, vou citar para vocês a colonoscopia. É um exame extremamente importante que deve ser feito por todas as pessoas a partir dos 45 anos de idade. Esse exame é tão importante, né, que ele tanto previne o desenvolvimento do câncer coloretal, porque se você tiver lá um pólipo, a colonoscopia vai tirar esse pólipo já no ato do exame, na grande maioria das vezes, e não vai desenvolver um câncer, porque se você tiver um pólipo e não tirar, ele pode sim, com o passar do tempo, se transformar em um câncer. Então, ele é um exame de rastreamento que pode diagnosticar um câncer inicial, assim como ele é um exame de prevenção, que retira um fator de risco, né? E sempre que eu peço a colonoscopia para os meus pacientes, eu já peço a endoscopia digestiva alta junto. E quando que a gente tem que pedir, né, sinal de alarme para eu pedir só a endoscopia? Paciente tem algum sintoma gástrico, ou o paciente tem história de câncer gástrico na família, ou o paciente tem história, né, de refluxo de longa data, de metaplasia intestinal, que é uma alteração. Essas são algumas indicações também da endoscopia. E voltando um pouquinho, né, esqueci de falar para vocês, né, falei para vocês sobre a colonoscopia, né, que 45 anos, mas aquelas pessoas que têm história familiar, né, de familiares que tiveram câncer de cólon, jovens com menos de 50 anos, devem iniciar a colonoscopia 10 anos antes do primeiro parente que teve o câncer coloretal. Exemplo, o primeiro parente mais jovem que teve o câncer, ele teve o câncer com 45 anos. Você deve iniciar então a sua colonoscopia de check-up aos 35 anos, 10 anos antes. E gente, não esperar a idade, como eu citei aqui no caso do estômago, né? Se tiver dor, se tiver sintoma, precisa fazer uma endoscopia. Se você a qualquer momento, independente da idade, tiver sangramento, né, coloretal, tiver mudança do hábito intestinal sem um motivo que justifique, né, se você tiver um aumento do volume abdominal, se você tiver algum sintoma, anemia também pode ser um sintoma, isso pode ser feito antes da idade recomendada, que eu falei aqui, né? Não tem que esperar a idade também
também só não, tem que avaliar como um todo. Por isso que é importante, né, e eu acho que assim, né, não me canso de falar aqui nas redes sociais, todas as pessoas deveriam passar sim no oncologista uma vez por ano. Para procurar câncer? É claro que não. Para fazer os seus exames preventivos, né, um check-up oncológico. E não se assustem com o nome, porque o oncologista é um médico que vai saber te orientar os exames adequados para a sua idade, para o seu fator de risco, para a sua história familiar. Vou citar aqui rapidamente um outro exame, lógico que esse vídeo não vai dar tempo de eu citar todos os exames do check-up oncológico que são pedidos de acordo com a idade, mas vou citar um outro que é importantíssimo, que é a mamografia. A mamografia, né, é recomendada pela Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos, tá bom? Mas, gente, se a mulher tem menos de 40 anos, mas sente um nódulo, sente alteração na mama, ela tem que esperar até os 40 anos para fazer mamografia? É claro que não. E é exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para alertar vocês sobre a importância do check-up, tá? Eu faço check-up em pacientes, né, em todo o mundo, no Brasil, tanto presencial quanto por telemedicina. Contem para mim aqui se vocês já fizeram esse check-up, chamado de check-up geral ou check-up oncológico. Isso é muito importante. Um dia eu dei uma palestra foi no Congresso de Pacientes, né, no movimento Todos Juntos contra o Câncer, e eu falei, quem procura, cura. Porque a gente fica com aquele jargão, quem procura, acha. Não, gente, quem procura, cura. Não tenham medo de fazer os seus exames. E falar, mas eu não estou sentindo nada. Não esperem sentir nada. E se sentir algo, sim, já é um sinal de alarme. Um outro tema super importante, né, que além desses que eu já citei aqui, é sobre o câncer de pulmão. Muitos pacientes, principalmente que nunca fumaram, né, são surpreendidos com câncer de pulmão. Então, será que se o paciente fizesse um check-up oncológico anual, né, que é esse check-up que eu estou chamando aqui, fizesse um exame de imagem, quer seja um raio-x, quer seja uma tomografia sem contraste, a gente não evitaria isso? Hoje ainda não existem estudos que comprovam que esse rastreamento é eficaz em pacientes que não são fumantes. Existem já algumas pesquisas iniciando, né, de fazer esse rastreamento em pacientes que têm história familiar de câncer de pulmão. Mas eu vejo muito na minha prática clínica pacientes que nunca fumaram terem câncer de pulmão. Então essa é a importância, né, de um check-up geral. Mesmo que a gente ainda não tenha esse respaldo do ponto de vista dos estudos que indiquem, olha, igual a mamografia, igual a colonoscopia, que você precisa, né, que deve, é recomendado fazer um exame com X anos. Não existe essa recomendação para os não tabagistas, pessoas que nunca fumaram, em relação ao diagnóstico precoce de câncer de pulmão. Mas na minha prática eu vejo muitos casos. Hoje, o que é recomendado, né, de rastreamento com tomografia para câncer de pulmão, para o diagnóstico precoce, é em pacientes tabagistas com mais de 55 anos de idade e que têm uma carga tabágica, né, que fumaram por mais de 15 anos. Mas fica esse alerta aqui também com relação ao câncer de pulmão. Então, era esse o recado para vocês, né, com a minha experiência pessoal da colonoscopia, né, e contar para vocês, o meu exame não deu nada na colonoscopia, não tem pólipo, não tem nada. No estômago eu já tive alguns problemas, né, de gastrite, então deu uma gastrite grau 1, que eu estou cuidando também, principalmente com a alimentação, H. pylori negativo, então é super importante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem um comentário, contem para mim se vocês já fizeram esse exame. E uma coisa, né, extremamente importante também, muitos cânceres iniciais são diagnosticados em exames de check-up.